Boa noite, pessoal. Estou aqui aguardando aí, ó. Pessoal, para a gente poder começar o nosso podcast. Tá aguardando aí? Cadê meu amigo aqui, rapaz? Aí, doutor Lucas, tudo bem? Tá me ouvindo aí? Rapaz, primeira vez que tô fazendo pro Instagram aqui. Já tô nervoso. Doutor Lucas, tá me ouvindo? Como que eu vou fazer isso aqui? Rapaz, isso é duro aqui. Vou tentar adicionar aqui. Cadê o doutor Lucas? Doutor Lucas, tá me ouvindo? Rapaz, o que está acontecendo aqui? Responda aí, doutor Lucas. Cadê o doutor Lucas? Já vi o que está acontecendo. Manda um áudio, doutor. Não está conseguindo falar aí? Rapaz. Cadê meu amigo Eric, rapaz? Não tô conseguindo o áudio do doutor Lucas aí. Deixa eu mandar um... Não? Não. Então não faço. Não tá dando certo aqui. Deixa eu mandar. Badu, eu tô na sala, mas você precisa me aceitar agora. É só você clicar. Eu solicitei a participação, agora é só você aceitar. É que não apareceu pra mim aqui essa... Caramba, não tô conseguindo acessar aqui, rapaz. Não apareceu pra mim aqui você pedindo para participar, entendeu? Cadê, rapaz? Pera aí, vamos lá. Não se desespere com perigos imaginários. Cadê? Onde eu vou aceitar aqui, doutor? Alguém ajuda aí, ajuda aí. Cadê? Rapaz, muita gente aqui, eu não consigo... Cadê? Cadê o doutor? Precisa achar o doutor aqui, rapaz. Cadê? Cadê o doutor aqui? Rapaz, tô aguardando aí. Agora foi.
Aê, sim, doutor, boa noite aí, tudo bem? Tudo bem? Como vai? Deixa eu arrumar aqui, senão eu vou ficar fora da tela aqui. Mas assim, vivendo e aprendendo, rapaz. É isso Bom, aí, a gente tem que adaptar agora a todas as nossas plataformas, né, Amador? é muita plataforma, prefiro a do rodoviária, que é mais fácil de mexer, cara. Legal. Você tá me ouvindo bem? Tá me enxergando legal aí? Tô te ouvindo bem, só eu acho que vou ter que pôr mais longe, senão eu fiquei tão grande aqui de repente, rapaz. É. Então tá jóia, maravilha. Boa noite a todos aí, obrigado pelo convite inicialmente. Agradeço a oportunidade aí, fico feliz o pessoal que está acompanhando também já. Um abraço a todos inicialmente. Olha aí, rapaz, já apareceu um puxa-saco seu aqui, rapaz. Parente seu? Quem? Tava o melhor advogado da Tapetininga aqui, eu nem vi o Ah, nome. eu garanto que se for cliente, tá satisfeito. É, que bom, isso é bom, né, cara? Ainda bem, né? Doutor, eu que agradeço a você pela oportunidade, pela honra de estar conversando com você, né? O nosso podcast é um podcast que, além de. Eu escrevi como um podcast de entretenimento, mas até agora só rolou papo sério aqui, rapaz. Eu Pois vejo as é. pessoas do grupo comentando que risos e fatos só tem fatos, não aparece riso. Mas hoje eu vou tentar fazer de maneira diferente. Uhum. Mas eu quero. Da onde veio o De Leon, rapaz? Você excluiu o Meira Pois é. Esse, na verdade, eu tenho duas histórias para contar sobre isso, eu acho que é bem legal. Eu vou contar aí, eu deixo vocês decidirem o que que é. Bom, o De Leon era um segundo nome que vem inspirado meu pai que colocou esse nome, né? E provavelmente algum nome de algum antepassado que ele gostou. Tem uma região na Espanha, perto da Galícia, de onde vem os Meiras, onde é meu sobrenome, em que tem uma região ali próxima à divisa que é León, né? E provavelmente meu pai se inspirou por isso, teve algum vislumbre, alguma questão e se inspirou, né? Essa é uma versão. Agora, a outra versão que eu tenho é que ele gostaria de colocar meu nome Lucas de Neon, aquele brilhante, sabe? Então, aí ele se confundiu e ao invés de colocar o Leon, ele colocou o Neon. Aí eu deixo pra vocês decidirem qual que é a melhor versão Não, aí. mas você, de qualquer forma, você é um cara que está brilhando, com certeza. Aí tem um livro né? É, é. Ele estava tendo uma percepção do que poderia acontecer. Mas Uhum. se enveredou aí para o lado do direito, aí você tem Isso. muitos parentes. Eu, pelo menos, conheço, né? O Mariano, o doutor Mariano, e o doutor Sim, dele, o seu pai, que estão no ramo. exato. Os dois eram delegados, né? Sim, os dois no ramo do direito, acho que eles foram. Acho que veio com meu tio Mariano a princípio, né? Até, aliás, eu creio que se eles tiverem por aí, um abraço à tia Zuleika, ao tio Mariano. Eu acho que começou com eles, né? E eles criaram ali, igual o Bandeirantes, né? Que pegaram um caminho que tava difícil de acesso. O meu tio foi lá e começou a cortar e trouxe e levou meu pai a esse caminho. E agora eu estou seguindo os caminhos do meu pai, que também é meu pai é delegado, e assim como o meu tio, e todos assim na área do direito. Inclusive eu tenho outros parentes da minha geração também, são os filhos do Mariano, também tem advogados, tem outros profissionais que atuam na parte de segurança pública. A família é bastante envolvida aí na parte do direito e vinculada. Mexeu com todo mundo. Exatamente, é mais ou menos assim. Você, Agora você imagina quando é briga lá em casa, como que é, né, a família? aquela família que já tem mania de cometer processo nos outros, né? Não, graças a Deus a gente não precisou disso, mas talvez essa seja a vantagem. A gente sabe que a briga pode virar processo, daí a gente fica levando, olha, a gente vai. Brincadeira, a gente se dá, imagina. Vocês têm uma briga na casa, já chamam o Mariano de mediador. Exato, vem o tio lá para intermediar o pai e o filho. Que legal, rapaz. Eu fico feliz de poder conversar com você. Eu não te conhecia pessoalmente, só ouvi falar. Eu lembro do Mariano, nós, né? Mariano, são meu parente, né? Nós somos meu Sim, parente. Mas eu acho que em Guarani tem bastante proximidade, né? fala uma coisa para mim, doutor. O pai influenciou aí na sua carreira profissional, mas e futebolística? Aí Nós tem um time pequeno, não? daí tem um pequeno problema que ele é palmeirense, rapaz. A família toda do meu pai é palmeirense, lá no sítio, né? Um abraço, inclusive, o pessoal lá. Palmeirense, né? E eu sou ovelha negra, porque eu sou corintiano, roxo, então. Tamo junto, fera.
Só que ainda bem que a gente consegue levar bem isso aí, a gente consegue equilibrar, porque meu pai não faz tanta questão assim. Eu tento trazer algum parente, um afilhado meu, por exemplo, tento trazer pro Corinthians, aí lá a influência do Palmeiras é muito grande, mas a gente se dá ali, não é? Mas também, doutor, veja bem, numa família que tem todo mundo torce para um time só, na hora de um clássico é uma coisa de dançar com a irmã, não tem graça, bicho. Não tem para quê. Exatamente, precisa ter fomentar um pouco, né? Dar Graça, né, cara? uma rivalidade. Eu lembro o Mariano, era um cara esquentado, facinho de perder esse estribeiro rapidinho, cara. Sim, ele é palmeirense roxo. Entendeu? Mas fala pra mim, eu não sabia que o Joaquim é corintiano, é palmeirense também, não, né? É, né? Meu avô é palmeirense também, palmeirense, assim como os 3 filhos, né? A Leide, o Edelcinho e o Denilson. E aí, nessa geração, eu que fui pro lado, mas eu tenho parentes lá no sítio também, que são corintianos, ali tem o falecido tio Rafael, o tio Joãozinho, o tio Galo também. Então tem o porquê, é justificado ser corintiano também lá, mas eu vou contra a maré. Na minha casa também, eu com o Jeremias somos corintianos, minha mãe corintiana, meu pai era São Paulino. Mas não deixamos o pai influenciar nós, né? Graças a Deus, escapamos. Mas fala uma coisa para mim, você falou para mim assim que você, né, gosta de futebol. Eu vi já, né? Eu presenciei o Mariano jogando, o Galo jogando. Uhum. O dele, eu não lembro de ver o dele, velho. Seu pai jogando bola, velho. Meu pai tem uma história engraçada que ele que conta. Até seria legal a gente conversar com ele uma outra oportunidade, que ele fala o seguinte: ele era o cara que organizava a camisa do time, lavava tudo, limpava o campo, colocava a rede no gol, organizava tudo, preparava o time, escalava, e daí na hora de jogar ele era colocado no banco. Ele até conta essa história aí. Mas cara, ele é entusiasta, ele gostava, foi dessa época, né? Mas acho que hoje em dia nem tanto assim. Fala para mim, você falou assim, né, que você tem uma certa... Você joga futebol ainda hoje, não? Você é jovem, lógico. Olha, por conta da pandemia eu dei uma parada, assim, mas eu já tive minha fase de jogar, e campeonato, torneio, essas coisas assim. Lógico, tudo amador aqui na região, aí em Guareí próprio, né? Aliás, lá em Guareí. Mas eu ultimamente tô meio parado, assim, sabe? Eu diminuiu bastante. Tá parado, né? Mas fala pra mim, eu lembro do Mariano jogando, lembro do Galo. O Mariano sempre foi atacante. Sim. Eu lembro dele assim, né? Não era um cara excepcional, mas para a região aí era bom. Sim, ele tinha uma noção de jogo interessante. O Galo também, era diante da nossa, dentro daqui do nosso esquema, era um cara considerado assim, razoável, entendeu? E você, qual posição você joga? Ih, rapaz, eu acho que eu sou quebra-galho, na verdade, né? Eu gosto de... Eu acho que eu sou mais ali próximo do ataque. Eu tenho uma familiaridade lá. Mas eu acho que vou deixar essa pergunta para depois, porque eu não tenho uma posição muito lembrável, assim, muito memorável. Há milhões de anos atrás, aí a gente quando cresce, né, a gente nasce, a gente tem um sonho, né? Eu via todo mundo falar de vários times e tal. E aí, lá no sítio, né? Eu não te conhecia. Você nasceu em Itapetininga ou nasceu aí no... Eu sou de Itapetininga. Eu sou de Itapetininga, mas meu vínculo em Guareí é muito forte lá. Toda semana eu tô lá. No sítio, mais especificamente, né? Eu nasci aí, meu vínculo tá tudo aqui. Estamos ao contrário. Mas falar para você, eu quando comecei acho que eu tinha meus 14 anos, montou um time de futebol que até hoje prevalece, só que hoje está com outra direção, né? Juventude. E eu criei esse tipo 4 amigos aí, para poder jogar, né, cara? Porque senão você tendo a bola, o jogo de camisa, então fica mais fácil você escalar. Né? E esse time tem até hoje, cara. Eu lembro que, acho que um dos primeiros jogos que a gente fez com esse time foi o time aí do bairro dos Lopes. Dos Lopes, né? Era tudo isso. Eu não sei que o mais cedo se é Lopes ou Jacutinho, os dois, né? Sabe que nessa geração nem tanto, mas eu lembro quando na minha infância, há uns 15, 20 anos atrás, de terem campeonatos e muita gente jogar bola no campo, tanto do meu avô quanto do meu tio, né? O tio Mariano que a gente tava comentando. E assim, jogos memoráveis, de galera em campo, assim, cercando. Eu vivi um pouco disso na minha infância, mas hoje em dia parece que deu uma diminuída, né? O pessoal parece que começou a trabalhar fora, começou a estudar, cada um foi seguindo o seu caminho e o time lá ficou mais afastado, né? Eu me lembro de um jogo de futebol aí no Jacutinho, aí no campo aí do Joaquim, aí, né? E no verde e vermelho que fala, né? Sim, teve. Eu fui para o time para jogar e eu fui aí na condição de
de um puta reforço, tá ligado? Aí aconteceu, acabou indo a decisão para os pênaltis. E aí ficou o último pênalti, cara. E aí o meu tio, o Archidão, falou assim, deixa que o Vador bate, o Vador morre da Bitininga, então sabe aquele papo, né? Você morre da... Sim, é o craque. Aí toda a galera torcendo, eu fiz aquela pose lá, bicho, deu uma paradinha, É. e o goleiro não engoliu, não entrou na minha, mas joguei na mão dele, cara. Pô, rapaz. Putz. E aí tem que arcar com a responsa. Mas, doutor, vamos falar um pouco de outro assunto aqui, senão, ó, tem um pessoal que mandaram para você aqui, Sim. um cara formado em direito, eu tive que fuçar, ó, você é aquele negócio lá você, como chama, de agronegócio, sim. Sim. Água é pobre, água é tech, né? Na realidade, até isso vem um pouco com o assunto, porque como a gente está numa região que é privilegiada, essa parte do agronegócio, né? Nossa região ela tem um forte sentido nisso e geograficamente tem muita questão que auxilia. E eu estou num escritório de advocacia que trabalha no direito privado, direito empresarial, societário, do agronegócio. A gente começa a observar a importância, né, dos impactos e como é necessário na nossa vida essa regulação da agricultura com os negócios, né, e aí entrando direito nisso. Mas a gente aproveita a nossa região, né, por ser forte nisso. Pelo que cada vez que eu trago um convidado no podcast aqui no Vadorcast, eu sou obrigado eu crio assuntos que eu não tenho tanto entendimento, eu sou obrigado a ficar entrando no Google, YouTube, e buscando informações com terceiros, mas eu vi lá que o agronegócio entrou, que ela ela se originou de um nome de um livro, escrito por, não sei o que, Goldenberg lá e tal, na verdade o nome era Agribusiness, né? É isso? Certo. Estou forte, mas eu estudei no Modesto. Business. Então, Agrobusiness. mas aí eu vi também que hoje, na minha época, pelo que eu estou entendendo do agronegócio, se fez necessário, porque hoje, pelo que eu percebi, eles empregam milhões de empregos, né? Tem milhões de empregos nessa área, né? Então, desde advogado até... Mas fala para mim, é necessário o advogado... Onde está a importância do advogado no agronegócio aí? É interessante porque existe o negócio envolvido com produção rural, com comércio e outras fins rurais de plantio, ele sempre existiu, né? O advogado vai entrar aí na regulação entre esses negócios jurídicos, de venda, a parte do contrato, a parte tributária também entra em relação a auxiliar o produtor rural, a formalização de contratos, a viabilização de determinados negócios que não seriam inacessíveis se fosse sozinho. Até um exemplo muito interessante que a gente usa é que, até um comentário de um advogado que trabalha conosco, aliás, o advogado mais velho, mais experiente do nosso escritório, de renome, Dr. José Augusto, ele sempre fala que você mexer no agronegócio é você mexer no mercado internacional, porque ele tem vínculo, por exemplo, o produtor rural que planta soja aqui e colhe, ele pode trazer influências devido à sua exportação, vender para fora do país, que vai afetar o negócio do Brasil com a Coreia, com a África, no caso, Costa do Marfim é um exemplo, né? Então a gente vê isso no nosso dia a dia ali, da importância dessas interações serem legais, né, e dentro da lei, do que é permitido, e trazerem toda a consideração do benefício ali de menor custo, menor onerosidade, menor carga tributária, tudo isso que é aí que entra o advogado, né? E como você falou... O advogado só não vai carpir lá e plantar, né? Mas a parte... Exatamente. Na hora da colheita ele vai, ele observa, pode até participar, mas a hora de meter a mão na massa lá... Então, porque eu trabalhei na roça, né? Eu fiz de tudo, arranquei feijão, catei batata, plantei milho, fiz todas as coisas. Então, você não acha assim, do ponto de vista... a minha opinião... Sim. Lógico que o agronegócio foi importante, porque ele ajuda na exportação, importação, enfim, tudo que é a parte burocrática para que possa as coisas andarem, né? E isso somou muito para os agricultores, tanto para o pequeno, quanto para o médio e para o grande, né? Certo? Exatamente.
Mas não é meio injusto, pai? Eu, pensando assim, pô, eu vou lá, planto, acordo de manhã cedo, vou lá, planto, aro a terra, planto, blá, 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 e tal. Mas, na verdade, quem colhe os frutos de tudo isso aí é a ponta lá em cima, outro extremo. É uma consideração interessante, porque a gente sempre, e até isso que o agronegócio ele se propõe, a gente, quando estuda, a gente se propõe a explicar, é que a interação dele, ela agracia diversas pessoas, diversas comunidades. E como você bem colocou ali, hoje em dia, o agronegócio, o produtor rural, ele tem muito mais meios hoje em dia de abrir uma empresa, uma pessoa jurídica, de negociar com outros grandes fornecedores, com outros grandes produtores. E eu acho que a consideração que fica é justamente essa. O avanço dessas medidas, ela traz a facilidade do pequeno agricultor, até como você colocou, o agro é pop, o agro é tech, inovações tecnológicas em muitas situações que são viabilizadas pela globalização em relação a agronegócio, que viabiliza toda essa consideração, desde o pequeno ao médio, ao grande, essa interação, sendo o advogado passo importante para manter essa cadeia equilibrada, no caso, né? A gente conseguir preservar os direitos de um pequeno produtor que vai fazer um negócio com uma grande exportadora, fazer um contrato bem equilibrado que vai fazer com que ele seja recompensado de uma maneira justa e que não haja uma exploração. Então é aí que entra justamente esse ponto. O advogado ele precisa, com o seu trabalho, fazer com que seja equilibradas as relações para que as duas partes fiquem satisfeitas e estejam de acordo com a lei, e as duas partes ganhem. O dinheiro da produção do pequeno, para que ele mantenha a sua família, aumente seu negócio, e do grande exportador, fazer negócios no mundo todo. Hoje, pelo que eu vi aí, tem alguns produtos agrícolas que eles ainda não atingiram o que deveria, né? Os grãos são o que mais são vamos dizer assim, exportados, né, do Brasil. Sim. Né? O Brasil é um grande exportador de grãos. O Brasil é o quarto lugar em produção de grãos, não é isso? Sim, o Brasil é bem diversificado, né? E essa é uma das vantagens do Brasil, e ele se inclui, sim, nos grãos como um dos maiores do mundo. Saindo agora um pouco do agronegócio aí, para a gente poder falar de uma coisa mais popular para a galera aqui. Agronegócio Você, quando começou a fazer direito, você não tinha essa direção, certo? Você não. Embora a água fosse pop, tech, você não estava pensando. Isso foi uma coisa que surgiu no caminho, certo? Não, bem interessante isso, porque, na realidade, o meu vínculo com o direito, inicialmente, sempre foi o direito penal, né? Até por conta do meu pai. Um abraço ao meu pai, que deve estar assistindo. Logo eu já dou um abraço a todos que me pediram. Eu vou até roubar um tempinho do Vador para mandar um abraço para o pessoal. Nós criamos um podcast para não ficar à vontade, rapaz. Mas vai surgindo as histórias, eu vou mandar um abraço lá para o Dr. José Augusto, já mandei, meu pai já mandei, o tio Mariano já mandei, o pessoal que está tudo aí. Tem os meus sócios que estavam acompanhando também, o Felipe, o Lucas, o Guilherme, a Júlia, a Cássia, todo mundo que está aí também, eu já vou comentar. Depois eu vou falar dos parentes, mas enfim, voltando à sua pergunta. Parece que você está fazendo um podcast só de abraço, bicho. Pois é, a gente vai embora só para mandar um abraço aí, ó. Mandar um abraço para os parentes, para tia, para os primos. Vou aproveitar que você mandou um abraço para todo mundo e já aproveita, né, fazer um idem aí, entendeu? Para quem você mandou um abraço. E vou estender meu abraço para o meu amigo, o Doni, ao João, ao Coco, e a tia Nilson, o pessoal que está curtindo a gente lá. Obrigado por estar curtindo aí. Grande abraço a eles. Mas deixa eu falar um pouco aí, como falei para você não tinha essa intenção o direito foi embora seu pai para ser delegado, você tem que fazer direito primeiro, certo? Exatamente. Minha conversa, o meu ponto de partida no direito foi o direito penal, né? E até aprendi a gostar, a entender as discussões com ele, de verificar, até de testemunhar a carreira dele nesse sentido, né? De já 30 anos de profissão dele. O vínculo era realmente esse, o direito penal, né? E a partir do momento que a gente descobre que o direito não é só isso, inclusive a gente começa a se interessar por outras partes do direito, a gente começa a atuar na parte do direito privado, que é muito diferente do direito penal, mas eu tenho esse carinho especial pelo direito penal, e até por fins acadêmicos eu ainda tenho, assim, eu estou cursando uma pós-graduação em direito penal, e embora esteja numa advocacia, uma das maiores da região de direito empresarial,
direito privado, societário, direito tributário, a gente começa a observar todas as dimensões, né, que o direito nos proporciona. E hoje em dia, eu vou ser bem sincero, a minha atuação no direito penal é bem pouca, é mínima, para se dizer, né? Mas eu faço, assim, algumas considerações do direito penal pela parte acadêmica, assim, mas a gente atua mais na parte privada. Essa é a nossa... Eu estava vendo que a advocacia é uma das profissões mais antigas do mundo, né? Sim, E verdade. eu aprendi também que Moisés é considerado advogado, Jesus, né? Eu não sei se isso é um título dado pela, né? Falar o que deles, né? Ou eles eram, como dizer assim, a palavra, cara, pelas pessoas que eles eram, né? Sim, interessante. Moisés eu não tinha escutado falar, até fiquei interessado de Moisés ser... Esses dias eu trouxe uma pessoa que mexia com tarologia, eu cheguei em casa quase preparado para virar um pai de santo, entendeu? Eu vou aprender conforme o assunto que eu vou trazer. Mas então, tem uma pessoa, eu pedi ajuda ao pessoal para poder conversar com você, vou trazer para você algumas coisas que essas pessoas me passaram. Se você falar, acho que não é a sua área, beleza, eu falo assim, não vou falar sobre isso, fique à vontade, tá bom? Não, pode ficar tranquilo. A gente, de uma maneira, a gente consegue abordar alguma coisa assim, não tem problema. Né? Porque até a gente, todo mundo é metido advogado, de certa forma, né? Sempre tem isso, né? De médico, advogado, todo mundo tem um pouco. Por falar em médico e advogado, essa pessoa aqui, Marcela Eduarda, ela mandou assim, ó, o que você pensa sobre aquele... Quando você faz, quando você termina o quarto, termina o seu curso, vai ter que fazer aquela prova do OAB, não tem? Certo, a prova do OAB. Ela mandou perguntar para você, o que você acha? Por que o advogado tem que fazer esse curso para poder dar continuidade como profissional e um médico ou defensor público não? Muito interessante essa questão. Eu tenho alguns conhecidos e alguns amigos que são médicos, pessoas muito queridas, e que eu já até discuti algumas coisas sobre isso, eu não quero entrar na parte deles, mas eu vejo que eles também ralam, assim, a parte da residência, eu até não entendo muito bem como mas eles têm uma especificação lá no final, uma especialidade, melhor dizendo, que eu não sei se é equivalente, não chega a ser uma prova, mas parece que é um lugar onde eles precisam decidir qual caminho, né? O exame da ordem, por outro lado, eu vejo que ele e tem discussões há anos sobre a necessidade dela, se vai extinguir, se não, se precisa, mas é que a classe hoje em dia, o número de advogados, o número de formandos em direito é tão grande, assim, é tão alto o número, que eu acho que é necessário, sim, que se faça essa avaliação para que uma pessoa seja habilitada a atuar em defesa de outra, né? Embora todo formado em direito tenha, sim, uma formação, uma noção básica do que precisa ser feito ou não, mas a prática da advocacia, ela é difícil, ela exige um pouco mais mesmo, sabe? Do que um aluno que saiu recente de uma faculdade. Então, dizer assim por que uma precisa outra não é um mistério, uma relação bem interessante de se fazer, né? Eu tenho a minha opinião de lei. Eu penso assim, que o médico pode fazer assim carteirinha porque é uma questão de salvar uma vida, certo? Se ele tem um entendimento, até minha mãe fazia um chá sem ser médico para salvar uma vida, certo? Minha mãe, minha avó, enfim, todo mundo. Já o advogado, se ele defendesse isso sem uma ordem dos advogados, poderia estar defendendo talvez um bandido, sem ele estar qualificado para isso, entendeu? Desculpa cortar, deixa eu ver, acho que minha voz ficou um pouco ruim aqui, deixa eu ver se eu melhoro ela. Peço até perdão. Consegue escutar, Vador? Para mim tá normal. Tá normal? Deixa eu só ver uma consideração, acho que é que eu recebi uma ligação, e daí ele ficou meio ruim. Só um minuto, por gentileza. Desculpe os problemas técnicos aí, tá? Enquanto isso, eu vou falando dos nossos patrocinadores, vou falar aqui da Líder Connect, a forma mais rápida de você enviar e receber sua mercadoria pelo ônibus. Se quer mandar uma mercadoria para Sorocaba, para São Paulo, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, qualquer cidade do Paraná, Capão Bonito, procura a Líder Connect aqui na guichê 23 da nossa rodoviária. Telefone 3373-4339. Beleza? Então você pode... É até mais rápido, né, cara, do que você mandar para um concorrente. Você quer mandar alguma mercadoria que vai chegar no dia. Sorocaba, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, né? Algumas cidades mais longe vai chegar num dia.
entendeu? Vai demorar um pouquinho mais, mas estamos aguardando aqui o doutor. Alô, pessoal, se quiser aí participar do nosso podcast, do Vadocast, estou muito feliz de estar aí conversando com o meu quase que parente, né? É parente, né, meu amigo Lucas de Leon. Nome chique, rapaz. Não sabia que o dele tinha buscado esse nome lá na Galícia, sei lá onde que ele falou isso, que nem vou ver o meu. Não, não caiu a live, não. O Lucas só está tentando acertar o áudio dele, ele já está retornando aí. Rapaz, eu tenho tanta pergunta para fazer por ele aqui, mas não vou prolongar muito, né? Porque, né, tem... Rapaz, quem mais tem perguntas para fazer aqui? Choveu de perguntas aqui. Vamos ver o que aconteceu. Cadê, rapaz? Vamos achar o doutor Lucas aqui. Cadê o doutor Lucas, rapaz? Foi só começar a falar outra coisa, ele sumiu, rapaz. Cadê ele? Achar ele aqui. Tô tentando achar você aqui, ó. Cadê? Rapaz, tanta gente aqui. Nossa, agora não tô achando ele aqui. Rapaz, tem um monte de elogio pro doutor, ele é bastante conhecido, rapaz. Parabéns, doutor. Aí, vou achar você aqui, não. Como que eu vou achar ele aqui? Cadê? Pô, tudo isso acontece, bicho. Pô, bicho, cadê o que aconteceu? Caramba, me ajudem aí, pessoal. Agora não acho o doutor aqui. Cadê? Peraí. Cadê? Deixa eu achar ele aqui, pessoal. Desculpa aí, pessoal, aqui. Quando acontece isso, fica difícil. Rapaz. Todo mundo querendo abraço aqui, rapaz. Cadê? Preciso achar o seu nome aqui, Lucas. Não estou conseguindo achar. Estou tentando, rapaz. Não estou conseguindo, cara. Pô, cadê? Cadê o som? Pô, todo mundo curtindo. Cadê o Lucas, rapaz? Cadê o Lucas? Daqui a pouco não é canto modão para você, Adelaide. Prazer em falar com você aqui. Nossa, não estou achando aqui, ó. Acho que eu consegui de novo. Vamos lá, você vai entrar agora. Opa, rapaz. Voltei. Eu esqueci que eu estava aqui tão nervoso aqui, porque eu não achava o seu nome aqui, rapaz. Rapaz, desculpa, viu? Recebi uma ligação aqui, caiu tudo aqui. Peço perdão. Eu deixei o meu em modo avião aqui, que é para todo mundo ligar, cara. Pois é, rapaz. A gente estava falando, então, de você, é que você falou, cada um tem uma opinião a respeito disso. Não adianta tentar achar o denominador comum sobre que o defensor público não precisa de carteirinha e o médico, aliás, o médico não precisa e o advogado precisa. Mas eu tenho uma outra área aqui, alimentícia. Uma mulher, é a Marcela Eduardo também que perguntou isso. Acho que ela está fazendo direito, porque eram umas perguntas pertinentes. Uma mulher grávida. Certo. Ela já pode requerer o direito de pensão antes de ganhar neném?
Interessante questão, Vador, e acho que muita gente não sabe disso, né? Mas pode, em tese pode, sim. Não é muito visto isso até no direito, assim, ordinariamente, né? Mas eu acho que essa questão, ela fica um pouco eclipsada por conta da dificuldade que é, porque o requisito para você pedir os alimentos durante a gestação é a comprovação da paternidade, né? Então você presume que alguém que está pedindo pensão é porque o casal já não está junto. Então, para você comprovar a paternidade, às vezes não é um procedimento tão rápido, tão fácil. É um procedimento, às vezes, que é caro no Brasil ainda, moroso. Né? A gente lembra dos programas de televisão dos anos 90, que tinha virava palco para aquilo. É um procedimento que não é tão disponível para as pessoas, né? Então, embora seja permitido, sim, na prática é difícil de ser observado isso por conta dessa dificuldade, né, em relação ao requisito demonstrar a paternidade, né? Entendi. Não, está Mas certo. é interessantíssima essa questão, interessantíssima. Mas também é um pouco assim, eu acho, né? Só para a gente vai vendo algumas coisas, vai entendendo. Alienação parental. Nesse, quando vier a ocorrer algo assim, que a mulher já entre pedindo de pensão antes do neném nascer, já deve ser pela alienação que alguns já falou, ficou na cabeça dela, né, viu? Vai lá, faça isso, né? Exato. Tem. Ela não vai fazer isso, porque vai esperar nascer. Né? A não ser que ela tenha certeza, né, que o cara que largou dela, que deixou ela, porque eu não sei se é assim, essa decisão de pensão alimentícia independe de quem separar, né? O pagador sempre vai ser o marido. Sabe que nem sempre, né? Eu acho que é interessante, toda a questão do direito de família, ela envolve, e é uma das áreas do direito que mais evolui, assim, em relação à doutrina, a livros clássicos. Você observa que no direito de família tem muitas questões que são atualizadas. A sociedade demanda isso, né? E em relação ao pagamento hoje em dia do pai ser exclusivo, não é. Há algum tempo já que vem sendo entendido em alguns tribunais e algumas decisões, que se for vislumbrado que há uma inversão em relação ao modelo clássico que a gente tem em mente, de que o pai trabalha, sustenta a casa, a mãe cuida dos filhos e tal, é possível a mulher que trabalha, que ofere renda, pagar a pensão também alimentícia. Não só a mulher, mas qualquer um que esteja nessas condições, marido, que hoje em dia é muito comum também, né? Em relação a um filho adotivo, alguma relação, é possível a pensão mudar o polo, o pagamento ser obrigado àquela pessoa que ofere a renda, que consegue ter maneiras, né? E isso é até interessante porque, lógico, uma maneira mais didática, mais simples da gente explicar, sempre vai passar por alguns requisitos a análise ali da necessidade da pensão, né? Aliás, a necessidade é um dos elementos, mas a possibilidade da pessoa em pagar a pensão. Você não vai onerar alguém que não tem condições de pagar a pensão também, né? Então, tudo isso tem que ser apreciado, por isso que tem que procurar um advogado, por isso que tem que ser levado isso a conhecimento do Estado, juiz, né? Para que seja analisado todas essas questões no caso concreto. É ruim de falar sobre esse assunto, porque você acaba sempre defendendo, mesmo sem querer, um lado e contra o outro. Mas, pelo que você disse aí, o que você falou, um marido empregado também pode levar a mulher que está bem empregada e requerer pensão alimentícia dela. Hoje é perfeitamente comum isso. Comum não, mas é perfeitamente normal, não é de se estranhar. E, aliás, hoje em dia, com os direitos das mulheres no mercado de trabalho, com situações iguais de manutenção do lar, um número vem crescendo nesses últimos anos em relação a essa possibilidade da mulher, sim, pagar alimentos em caso em que o marido tenha alguma participação menor no sustento do lar, né? É possível. Entendi. Mas, doutor, quando você falou aí né, você disse que o DN, seu pai, ele... Sim. 30 anos já dele. Não se aposentou ainda? Se aposentou já? Ainda não. Ele tá com lenha para queimar, eu acho. Que ele tinha a possibilidade, mas ele tá fazendo um excelente trabalho, diga-se de passagem, lá em Guareí. Eu ainda fiz o primeiro, segundo, terceiro ano aí nessa escola de primeiro grau, de bairro Jacutinga, né? Mas
quando eu estava estudando aí, o Mariano já estava começando a caminhar dele, porque todo dia assim, não sei se a Maria foi levar ele de charrete lá para pegar o ônibus. Olha só, que história, hein? E aquela escolinha tem história, fica ao lado da capela ali, né? Do lado da capela, onde tinha os domingos de mês lá, nossa, era uma época que eu me lembro, meus pais ainda vivos, que na época eram vivos, né? E, nossa, tem tanta história para contar daí, cara. Ali tem, aquele lugar tem. Nossa, saudade, cara. Mas voltando a falar, então, o Mariano hoje atua como advogado também, não atua? Olha, eu confesso que eu não, assim, até é uma falha minha de não ter tanta proximidade, assim. A gente vai tomando caminhos de nossa correria do trabalho. Eu não sei como ele está hoje em dia. Eu sei que ele depois que se aposentou, ele foi advogado. Acho que ele é ainda, mas eu confesso que, até por conta da minha correria do dia a dia, a gente não comunica muito, assim. E até tenho saudades da época que eu ia lá direto, da época que a gente, putz, dormia lá na casa dele, jogava bola, videogame com o Gino, que é o filho dele, que é, putz, uma pessoa querida. Mas ele sempre foi envolvido, engajado na questão do direito, na questão da política também, em Guarani, né? Então, eu acho que ele está nativa. Eu acho que ele está nativa, sim. Quando a gente para de fazer aquilo que a gente gosta de fazer, a gente acaba aqui. Não, e morrendo, né? Exatamente, o tio Mariano tinha uma energia, assim, era bonito de ver, sabe? Tanto no trabalho dele, pelas histórias que ele contava, e tanto por tudo que ele engajava, tudo que ele se propunha a fazer. Então, eu acho que ele deve estar nativo, assim. Aliás, até provavelmente está assim, acho que sim. Voltando ao futebol, você lembra do Coco jogando bola? Não? Chegou a ver o Coco, não? Puta vida, o tio Coco, eu confesso que eu não acho que eu peguei a época que ele já era mais treinador, mais entusiasta, mas jogador não lembro. O Coco jogava bem? Ele é muito fominha, sabe? Quando ele pegava a bola, era 2 adversários querendo derrubar ele e 2 torcendo para derrubar ele, para poder pegar a bola. Não passava a bola para ninguém, velho. Verdade. Abraço, meu tio Coco aí. Abraço, tia Nilson. Um abraço lá pro pessoal, João Donizete, todo mundo. O João também é vereador pro lado da justiça também, né? Ele trabalha, há algum tempo ele já serve a justiça ali na vara da família, inclusive. Uma pessoa excelente também. A família toda quer ser. A família toda tem um pé no direito ali. Mas falar para você, você falou aí da área de família, vamos entrar noutra área agora aqui. Quando você se formou e já foi direto pro agronegócio? Não, como eu disse para você, é uma questão de oportunidade, né? A gente que está bem localizado, uma questão estratégica e ainda mais... Seu escritório é em Guari? Não, o escritório é aqui em Itapetininga, a Moraes Araújo Pereira, ali na Virgílio de Resende, inclusive. Fica bem localizado, mas como a gente recebe pessoal da região toda, a gente tem clientes aqui em Guarani, São Miguel, a gente tem clientes em Santa Catarina, a gente tem clientes na Bahia. Hoje em dia a globalização é mais fácil da gente ser encontrado, né? E quando a gente faz um trabalho legal, o pessoal vai passando, vai indicando. A gente tem uma clientela, graças a Deus, a gente tem uma clientela boa, assim, graças ao trabalho que foi realizado até pelo Dr. José Augusto, já há 30 anos também, advogando. Mas a questão do agronegócio é mais pela oportunidade e a estratégia, né? A questão da gente estar no... Você tem uma especialidade no agronegócio ou todo mundo ali trabalha junto? Não, ali? Aqui na região pega bastante a parte contratual e também a questão tributária pro empresário e pro empresário rural, né? Eu diria, mas do produtor rural a gente tem trabalhos em relação a contratos principalmente, né? E consultoria, a parte de pareceres, a questão de negócios mesmo, propriamente dito, em aproximar outros clientes que têm viabilidade de comprar, de vender, de exportar. Então, é mais Quem são os seus clientes? O produtor rural, o empresário. Hoje em dia, até uma consideração interessante que a tendência daqui a alguns anos é que cada porteira seja uma pessoa jurídica, seja um empresário, né? Então, vincula bastante a proposta do nosso escritório de ser uma advocacia empresarial, ao direito societário, e a gente está bem localizado no agronegócio, né? Inclusive, o Dr. José Augusto tinha clientes aqui em Guari, da antiga Resiflor, onde meu pai trabalhou, não sei se você se lembra.
Não sei, acho que é Resipinos, acho que já até é extinta, né, essa empresa. Sim. E era nossa, eu lembro quando eu fui lá uma vez, nossa, terra que a plantação que você de árvores que você Você falou vê. que daqui a tantos anos cada porteira vai ser você acha que o número de advogados vai aumentar? Porque segundo que eu já vi também hoje, apenas é efeito de informação, que eu nem sei se prevalece tempo de checar isso. Mas o número de advogado dobra de um ano para o outro. Porque você vê isso porque a direito ainda é um ramo que tem um leque muito grande de diversidades para você poder seguir. Sim, interessante a questão. Eu acho que hoje em dia, até por conta da pandemia, de um ano para cá, a gente vê um grande número de cursos à distância, né? E muita gente buscando se profissionalizar, buscando um ensino superior, e pela facilidade disso, hoje em dia, de você fazer, dividir muito, assim, cursos à distância, você conseguir ter acesso que antes não tinha antes, porque até eu, quando me formei, comecei em 2011, e até pelas histórias do meu pai, o pessoal vinha para cá e para Itapetininga cursar Direito ou outra faculdade, outro curso, de Apiaí, Buri, mais ali Tararé. Então, hoje em dia, a distância, ela faz com que realmente seja mais procurado, esses cursos mais fáceis, mais maior acessibilidade, e, consequentemente, aumentando o número de profissionais, né? Consequentemente, tornando muitas pessoas aptas a advogar, a atuar na área, e cada um seguindo o seu caminho, porque é legal que, embora o número seja grande mesmo de advogados, e vem crescendo cada vez mais, o direito é muito grande, tem muita área, assim, e eu, na minha pouca experiência de 5 anos de advocacia... Você se formou? Em que ano você se formou? Eu me formei em 2015. Em 2015 eu me formei. Então são 5, estou entrando no 6º ano de advocacia, e a gente observa que a cada dia apresenta novas tecnologias, novos negócios, novas interações sociais que exigem uma regulação. Exatamente, Mas falando para mim, embora você tenha todo mundo que faz um curso de direito, lá na hora de fazer os 5 anos que ficam lá, eles aprendem um pouco de tudo, certo? Muito, um pouquinho de tudo, né? E aí, quando você pega esse diploma, essa carteirinha que você foi lá e fez a carteira do OAB, você fez ela, e aí como você vai decidir que ramo que você vai seguir? Se você só aprendeu um pouco de cada coisa. Isso é muito comum, a gente termina a faculdade e a gente se pergunta, e agora? O que a gente vai fazer, né? Então, o legal é que na minha situação, além do incentivo na minha casa, em relação à minha família, meu pai, e ao exemplo que eles davam no direito, né? Mas eu tive até um exemplo em relação a concursos públicos, mas eu optei a advocacia, é que nessas situações você tem seu diploma e se pergunta, e agora? O que você vai fazer? E na advocacia, você tem esse outro desafio, né? Aí quando você faz o exame da ordem, quando você passa, você tira a sua carteirinha, tão sonhado dia, você chega lá e fala, e agora? Geralmente que nem eu tive muita sorte de ter amigos ali que se formaram comigo e encontrar pessoas que têm uma visão bem próxima à minha, de futuro, de trabalho, mas você sai com essa pergunta mesmo. Você não tem uma inclinação certa, tem uma possibilidade. Você não tem um emprego, você não garante a você um sustento, terminar a faculdade ou fazer OAB. Então você tem que descobrir no dia a dia o que você gosta de fazer, qual que é o seu dom, o que você tem facilidade, e ir explorando. Eu já atuei em algumas áreas no começo da advocacia por necessidade, e já fiz direito previdenciário bastante, já fiz a parte do direito público, direito privado, direito hoje... E você? Oi? Fala para mim, você escolheu, né? Você hoje segue o ramo de agronegócio, mas já que todo mundo, né, faz um pouco de cada coisa, vamos imaginar que fosse uma necessidade, certo? Uma urgência, por exemplo, alguém te procura para fazer acompanhar ele para uma delegacia, porque por um BO qualquer. A gente tem isso, viu, Vador? A gente tem isso. Tem clientes que são de outras áreas, o nosso escritório é exemplo, né? E que acontece, ele precisa ter uma dúvida ou precisa fazer algum boletim de ocorrência e a gente acompanha.
tem que ser versátil, né? E eu acho que a liberdade que a advocacia dá, ela possibilita isso, não é porque você gosta do direito penal, estuda o direito penal para fins acadêmicos, ou porque você atua no direito do agronegócio porque você está bem localizado, que você vai deixar de fazer direito trabalhista, direito societário, direito bancário, que a gente faz bastante também, tem muita demanda. Inclusive, eu quero aproveitar esse momento para falar que existem demandas que são demandas repetitivas, que a gente chama, né? O pessoal está discutindo determinado bem, determinado direito. A gente entra, a gente faz, a gente acompanha, a gente é provocado por muitos clientes sobre isso. Há exemplo da ação revisional do FGTS que o pessoal está discutindo, deu nos jornais, deu em muito lugar, o pessoal vem procurar a gente responde, a gente orienta, a gente entra com a ação. Então tem que ter esse jogo de cintura, né? E é natural que você tenha inclinações, mas sendo aberto a muita coisa, né? Para poder falar com você hoje, né, eu tive que, de certa forma, né, me preparar um pouco mais, né, porque a gente, né, para tentar levar para o pessoal, eu vi que o pessoal está curtindo para caramba aqui, você aqui, né? Aqui Sim, eu agradeço o carinho de todo mundo, eu vejo as pessoas queridas comentando às vezes aqui, eu agradeço legal, todo mundo. Mas eu estava vendo hoje o Código de Ética e Disciplina do Direito. Ele só na sua opinião, ele é baseado na Bíblia? Rapaz, você sabe que a advocacia tem um lado... O direito por si tem muito da parte cristã, né? Católica, religiosa. E com certeza a questão de normas, a questão de não só de ética, não só de estatuto de ética da OAB, mas a questão normativa, a gente tem até matéria sobre isso, de que tem sim esse vínculo divino, um vínculo de dogmático. Nossa, que amigo maravilhoso seria um amigo comum, se não fosse, né, o seu código de ética, de direito, de advogado, ele é um amigo perfeito, sigiloso, enfim, é um amigo perfeito que você não tem aqui no comum, entendeu? Exato, exato. Mas lógico, é uma questão de ética, mas eu vi também lá que, em momento algum, o advogado pode, né, a não ser por como se chama? Esqueci a palavra, rapaz. Por motivo de força maior. Força maior. Por força maior. Aí sim você pode usar aquilo que até então, pelo Código de Ética, não seria permitido. Mas eu achei legal, cara, que hoje que eu li sobre isso, viu? Outra coisa que eu vi, a minha opinião, é que eu acho que todo esse Código Penal aí, principalmente o brasileiro, né, com todas as suas... capítulo e parágrafo e tal. Na verdade, eu acho que os 10 mandamentos é quase que um resumo dele. Interessante. É bem isso mesmo, porque até embora o direito ele se atualize dia a dia, leis novas, maior quantidade de livros para a gente se atualizar, cada dia uma modificação, uma tendência nova que a gente tem que ficar atento. Até há muito tempo tem... algum tempo atrás tinha questões de emendas que eram aprovadas uma atrás da outra, né? Até estabilizar a Constituição, mas é isso que você comentou. A base, o direito sagrado, como a gente diria, assim, questões pétreas que é colocada na Constituição, elas são imutáveis. Precisa ter essa base sólida para a gente saber aonde vai, né? E às vezes, é isso como você colocou, até concepções religiosas do mandamento trazem muito, traduzem muito considerações de leis especiais, né? Então, tá extremamente vinculado, sim, tem uma inspiração divina, com certeza. Com certeza. Não estou falando isso porque eu sou advogado, mas assim como outros... conseguiram fazer bastante emendas, né? Por exemplo, lá no mandamento, não roubar, não furtar. Não tem emenda. Não matar. No Aí mandamento. os caras criaram, para cada coisa, foram criando várias emendas, várias leis, né, que na verdade, você vai buscar a raiz dele, era uma só. Estava lá no 10 mandamentos, né? Às vezes, né, você amar um irmão, amar o próximo, já pode traduzir tanta coisa também, né? Porque daí, se você ama o próximo, você não mata, você não rouba, você não engana, você não... Tem tanta coisa. Então, na realidade, é até bem complexo a situação entender o porquê existe o direito e da onde vem o direito, e se a inspiração é divina ou não, é de mandamentos, é bíblica, porque, no resumo, é tudo interação social, é tudo milênios de homens interagindo socialmente.
E aí Sim. tem questões básicas de como se comportar, entender a figura do Estado, do porquê que você abre mão de determinados direitos para se ver garantido em outros, né? Então são questões filosóficas, são questões muito legais, interessantes, que a gente poderia passar horas discutindo aqui, e seria legal demais. Né? Mas dá uma opinião para mim, não, como pessoa comum, não como advogado. Mas, eu sou uma pessoa comum, tá? Não, é que a gente respeita, né? Eu tenho um doutor. Fala pra, antes de eu fazer a pergunta, qual é a sensação de você ficar 5 anos estudando e depois estar ali recebendo o diploma de formatura? É a sensação de estar em primeiro lugar no pódio? É bonito. Eu acho que seria assim, porque é tanta dificuldade, é tanto investimento, não só em dinheiro, que é caro, né? Mas dependendo do que porque você tem que comprar livro, tem que ter transporte, tem que pagar mensalidade, mas o investimento de tempo, o investimento de projetos, né? Investimento de sonhos que você tem e que a gente não tem noção na época, né? Então, quando você termina isso aí, quando você consegue concluir, sem dúvidas nenhuma, um sentimento de vitória, né? Porque dificuldades que aparecem e possibilidades de você mudar ou então desistir. Então, realmente, com certeza, Vador. Assim como qualquer outro curso ou qualquer outro projeto que você se dedique, a conclusão dele, da maneira como você planejou há 5 anos atrás, de qualquer coisa, imagine você planejar uma coisa agora, e daqui 5 anos você concluir aquilo. Naturalmente tem sim esse gosto, esse sabor de vitória. E eu acho que é merecido. Tem que ser louvado. Algum doutor que se formou repetiu de ano? Eu nunca ouvi falar isso. Não, eu acho que... Sabe que é uma questão interessante? Eu acho que é difícil, né? Mas na escola existe isso, a gente sabe, mas eu acho que a reprovação do advogado é muito mais no dia a dia, sabe? É muito mais do como ele enxerga a profissão dele, ou como ele enxerga o que ele pode fazer, né? Se ele vai atuar de uma maneira proba, se ele vai atuar de uma maneira respeitosa, de uma maneira legal, né? Ética. Eu acho que é aí que está a reprovação dele. E a gente vê, infelizmente, muito disso na nossa classe, né? Pelo número gigantesco de advogados, existe uma tendência de nivelação desses profissionais. E não é uma crítica falando que eu sou bom e eles são... Não, é natural que as pessoas tenham essas dúvidas, né? Tenham essas questões. O que eu vou fazer? Como que eu atuo? Porque o número é grande, a concorrência é grande e a incerteza é maior ainda. Então, são muitos elementos ali. Eu me formei aqui em Itapetininga. Me formei aqui na FKB, exatamente, em 2015. Você fala com facilidade, todos os advogados têm essa facilidade, né? Quando entra no hall daquilo que ele manja, fica difícil de você tirar dele, ele parece mais um político, né? A minha esposa que lute, porque quando a gente começa a discutir aqui, ela fala isso e chegou advogado. Ela também tem algum curso superior, não? Ela é esteticista, ela tem um curso especial para... Então, mas... Daí quando... Você sabe que aqui a última palavra é sempre minha, né? Em casa, sempre assim. Você falando, tudo bem, amor, pode ser isso mesmo. É bem isso mesmo, cara. Mas voltando eu sou minoria aqui em casa ainda, Vador. Oi? Já? Eu sou minoria. Em 2012 eu estive aí, gravei uma música aí com o Jeremias aí no estúdio dele, hein, rapaz? O dele, o Mariano, não é porque são parentes, mas... A questão da comunicação também é muito pela música, né? Eu vejo que você também é um excelente comunicador, né? Tanto o dele quanto o Mariano são pessoas humildes, cara, que embora são doutores, mas eles sempre trataram as pessoas sem aquela arrogância, sabe? Que deixa você... Mas isso é família, viu, Vador? Isso com todo orgulho eu falo que é família. É educação, os valores que o meu avô passou para o meu pai, que passou para mim, que minha mãe cuidou de mim e falou isso é certo, isso é errado. Eu acho que isso é família. E você pode ser inteligente, você pode ter estudado onde for, você pode ter formação acadêmica brilhante, mas se não tiver, infelizmente, uma noção do que são valores ali, né? Não tiver essa oportunidade, então não adianta. Eu me sinto totalmente à vontade para conversar com qualquer doutor, porque eu consegui superar esse lado da timidez que deixava a gente se... Que antes, igual você ia no fórum, você vê um faxineiro, você achava que ele ia aprender você, cara. Até o faxineiro, você ficava meio com medo, né? Pois é.
Bom, você conhece as nossas raízes, né? Você sabe que eu acho que é importante a gente ter quebrar logo essa aparência. E graças a Deus eu acho que eu tive valores assim impecáveis nesse sentido de saber que todos nós temos nossas dúvidas, temos nossa área de especialidade, todos nós temos inseguranças, então é natural. Por exemplo, na área da minha esposa. Em alguma área você vai dançar, bicho. Exato, na parte de esteticista, ela é uma esteticista de mão cheia, e ela fala para mim sobre as questões técnicas dela, e eu sou perdidaço, eu não entendo nada. Eu acho bonito de ver, então acho que é isso que é legal. Valorizar cada pessoa naquilo, sabendo que ela se propõe a uma coisa que ela tenha seu domínio, né? Então isso vai do advogado, vai do esteticista, vai do bancário, vai do faxineiro, vai do músico, vai do comunicador. Eu acho que isso é muito legal. Vou falar em música, o Denis sempre gostou de música, né? Ele sempre quando ele pôde, ele viu a gente cantar várias vezes e tal. E você também faz alguma coisa relacionada à música, não? Rapaz, eu faço, na verdade, igual de advogado novo também, né? Eu toco de tudo um pouco, mas até por obrigação, eu diria, sabia? Você já foi lá no nosso estúdio, acompanhou, você viu que tem uma estrutura ali. Você chega, Sim. Você toca, tem tudo, bateria, baixo. Então eu gosto. A música é minha paixão, assim, todo mundo sabe que me conhece. Canto, arranho um pouquinho, eu gosto de tocar mais violão, baixo, guitarra. Você gosta mais do que? Da arte? Qual área da música você gosta mais? Sertanejo? Então, você sabe que eu gosto também, hoje em dia eu estou mexendo na produção, na produção musical ali, a gente tá com um projeto de gravações no nosso estúdio, no Castelo Rock, né, do meu pai. Tem um nome no seu estúdio, como que é o nome mesmo? É o Castelo Rock Studio. Até se o pessoal quiser entrar lá, divulgar, fique à vontade, tá no YouTube. Tem uma página na internet já? Tem, no YouTube tem, é um canal recente, mas a gente está produzindo coisas legais ali. E até fica o convite para o Vador voltar lá para a gente ensaiar, fazer alguma divulgação. Com certeza, cara. Mas que legal, cara. Mas o Denis gosta, eu não sei, até hoje eu não consegui ver qual área da música o Denis gosta dele. Ele gosta de música bem cantada, né? Porque ele gosta da música dele. Tem música dele? Ele gosta da música dele, ele compõe. Meu pai é um compositor de música. Sim. Ele tem mas ele sempre tem um lado voltado mais pro roqueiro, cara. Porque ele, tipo assim, Legião, essas coisas, sabe? Tem letras essas coisas que ele gosta. Tem. Ele tem letras políticas, ele tem letras que tratam do homem contemporâneo, do homem moderno. E meu pai tem uma obra gigante de música, e até uma proposta minha é essa, de produzir músicas dele. A gente está com um projeto com uns amigos aí, para lançar até o final do ano um CD dele, de composições do meu pai. A gente vai tocar, Sim. A gente vai produzir, mas ele tem essa influência do rock, sem dúvida, dos anos 80, Legião Urbana, Capital Inicial, Ira, e é muito forte nisso. Ele tem influência do Internacional também, The Cure. Eu lembro quando era pequeno, ele escutando Echo the Bunnymen, são bandas assim, londrinas, né? Pois mas, cara, eu lembro que a gente é meio covarde, cara, porque antes não tinha internet, não tinha, você daí sonhava em gravar um CD e corria atrás. Hoje tem a internet, se tornou mais fácil, nós paramos, entendeu? Gravamos, né? De repente, hoje você tem muito mais concorrência, mas tem muito mais chance de aparecer também. Entendeu? Eu acho que eu vou conhecer, eu vou dar um jeito de conhecer. Eu vou te ligar, mas a gente até, na época da pandemia para cá, a gente concentrou um pouco de energia lá, arrumamos muita coisa, a gente adquiriu alguns equipamentos. Isso é parte do meu pai, que eu estou divulgando aqui até, né? Um projeto nosso do Castelo Rock. A gente tá gravando lá, fazer merchan. A gente tá gravando o pessoalzinho lá, sabe? A gente tem esse interesse, né? Eu acho que até que você comentou antes, Vador, que meu pai vai se aposentar, vai fazer o quê? Eu acho que ele vê isso como um hobby, que depois de aposentar ele pode destinar a energia dele para isso. Eu vi que falei que você fala bem, que você se comunica com facilidade, mas e cantar no palco para você é normal também? Olha, eu já cantei bastante, para ser bem sincero. Você sabe a capela ali do lado da escolinha, Sim. do bairro dos Lopes? Eu acho que lá, desde os meus 14 anos, a gente fazia pelo menos uma apresentação por ano. Então eu já cantei bastante, assim, pro pessoal do bairro, né? Sempre com fins
filantrópicos com fins de ajudar a quermesse, o pessoal da igreja, festa de encerramento do mês de maio, quando tem reza, lá na capela, a gente sempre cantou. E eu era o vocal, eu era o violão, o vocal, e tenho boas lembranças, assim, eu não sei se eu canto bem, mas eu acho que dá pro gasto. Não, ninguém. Acho que todo mundo vem com. Todo mundo consegue cantar. Essa história de você achar que eu acho, né, fulano é melhor do que eu, então é uma opinião sua, entendeu? Uhum. Você pode fazer igual eu como posso fazer igual o outro, ou de maneira diferente, mas com a mesma qualidade, entendeu? Você não pode. É como se você falasse para mim assim: não, eu sou advogado, mas. Mais ou menos, entendeu? Não faça isso. Mas você sabe, deixa eu falar uma coisa, falar de quem canta bem, eu vou falar, quem canta bem são minhas filhas. Você sabe que é bonito de ver as duas, elas têm 9 anos, Vador, e elas têm um talento musical que eu fico bobo, rapaz. Eu fico bobo de ver, porque coisa que meu pai passou... E eu sou meio travado em algumas coisas, e elas têm uma desenvoltura, um talento musical, elas cantam afinadinho, elas dançam bem, olha... As duas é bonito de ver. Eu acho que o talento é tão bonito, né? E às vezes eu penso, eu olho para elas e falo, poxa, meu talento é outra coisa. A gente tem como toda que você não, um dia eu ouvi eu fiz algumas aulas de canto e eu ouvi isso de uma professora de canto que quando eu falei que não ia fazer mais, porque não tinha condições, ela me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. E sempre que eu estou de frente com o microfone hoje ou com a câmera, que embora tenha ainda sofra um pouco com essa, né, deixa a gente se meio estranho, né? Ela me falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Quando alguém falar para você cantar uma música, você fala assim, você pensa assim, ou você sobe lá e é um artista, ou então você não sobe. Porque as pessoas esperam o melhor de você, entendeu? Muito bonito. Eu levei isso eu lembro que a gente foi fazer tinha um amigo em São Paulo, que aliás, por sinal, é advogado, ele sempre nos apoiou, nos ajudou e tal, e nos levou para cantar numa casa lá, famosa lá, e quando nós estávamos chegando lá na porta da casa, estava tendo um festival, e ele já sabia disso, que era um festival, só que nós não sabíamos. Quando chegamos na porta, eu vi os caras cantando, pô, eu senti vontade de ir embora, cara. Os caras cantavam muito. Verdade. Eu falei pro meu amigo, né, falei, pô, cara, vai ser foda, cara, ele falou, você tá de brincadeira comigo. Eu cheguei para a moça que é dona e falei que acho que a casa da Lília Gonçalves, uma mulher que é dona, você é da rainha da noite, né? Eu falei para ela que vocês são bons, que vocês cantam pra caramba. Falei para o meu amigo que está aqui junto comigo, que também era outro advogado. Pô, você vai fazer isso comigo, cara? Vai lá e canta, cara. Bota para foder que o resto é merda, cara. E nós não ganhamos, rapaz. Você acredita, cara? Olha só. Mas a hora que eu vi os caras cantando, eu senti vontade de ir embora, cara. Os caras cantavam muito, mas aí que eu vi que naquela hora que eu subi no palco, eu lembrei do que aquela mulher falou, sabe? A pessoa de canto falou. Só que eu cometi um erro, né? A hora que eu vi que eu fui aplaudido, cantando aquela música Sonho por Sonho, lá na época, todo mundo aplaudiu, eu olho no júri, tava lá Sônia Abrão, Ney Gonçalves Dias, só o pessoal, puta, senti vontade de sair correndo. A gente sabe que você é um músico aí, tem carreira aqui na região já, né? Mas a sua vocação é mais pro sertanejo? Cara, eu canto de tudo, cara, mas eu gosto de cantar aquilo que eu gosto, entendeu? Só que nem sempre isso é possível, né? Porque tem vezes você pega, por exemplo, que nem hoje, por exemplo, a atualidade. Eu sempre gostei de cantar Zezé, Chitão, só que eles ficaram, né? Eles pararam. Eu sou obrigado a cantar pisadinha. É o que vende, cara, não tem o que fazer, entendeu? O pior que é isso mesmo. Cantar a música do Zezé, mesmo que eu cante bem a música do Zezé, ninguém tá... a gente vai ficando mais velho, muitas pessoas já foram embora daqui, bicho. Mesmo sem Covid, entendeu? Sim. Então você tem que acompanhar a juventude, cara, para você poder competir no mercado, né, cara? Exatamente. Assim que você, como advogado, dá conta do seu recado, eu me garanto como cantor, entendeu? E eu posso dizer, eu não sou melhor que ninguém, mas sei que eu canto bem, entendeu? Sim, naquilo que você se propõe, você domina, né? Eu acho que isso que é legal. Cada um tem um propósito, cada um tem um talento, e acho que tem que explorar isso mesmo. Por isso que eu acho que é legal a gente conversar. Cabe a nós respeitar. Exato, exatamente. Vamos voltar na área do direito de novo, vamos lá. Aquele tempo, deixa eu ver se eu acho que um rapaz... Deixa eu aproveitar, enquanto você está procurando, e mandar um abraço aí o pessoal que entrou agora, o João Donizete, que eu vi, a minha avó querida, um grande abraço a ela, o Paulo Martins, o meu grande tio, músico, baterista de mão cheia. Você conhece o Paulo, Renato, né, Vador? Sim. Baterista excelente, entrou aí.
ao pessoal do escritório lá, o Guilherme mandou agora. A minha irmã, Luíse, que está comentando desde o começo aqui, dando maior força. A minha tia Cibele, MM Sister e as minhas filhas, já falei delas, um abraço, um beijo. Quem mais? Tem muita gente para mandar abraço, hein, cara? Muita gente. Cara. Tem bastante, mas vamos continuar o papo aí, Evandro. Fala para mim, o que você pensa de delação premiada? Rapaz, assunto polêmico que está em voga, né? A gente viu com a Lava Jato um aumento da delação, e o pessoal começou até de uma maneira não tão técnica. Acho que a gente nem vai entrar tanto nesse aspecto, que é um assunto meio mais chato, mais cabeça, mas o pessoal, por ter entrado na moda, começou não começou a esquecer o que significa a delação, né? E, para mim, quando a gente analisa, quando a gente estuda a delação, a gente estuda na parte de provas no direito penal, né? A delação nada mais é do que um meio de prova, uma maneira de você construir ou provar a culpa ou o cometimento de um crime, e isso virou uma maneira de você expor tantas coisas politicamente, virou uma coisa tão banal, né, que o pessoal não entende que só a delação por ela não é um elemento exclusivo, não é único de prova. Você não pode condenar alguém só através da delação, embora seja 80% de uma base probatória para condenação, dependendo da delação, né? E até como o Guilherme colocou aí, é bastante comum lá fora, e foi importada, o pessoal trouxe de uma maneira tão afoita, né? E hoje em dia a gente precisa discutir, a gente precisa entender o que é técnico, o que é político, o que é perseguição, Então, em relação à delação que está na moda aí, é bem polêmico. Acho que o que eu poderia dizer sobre isso é a gente entender que ela tem uma força probatória, né, de provas, e que não deve ser levada a esse glamour de achar... por exemplo, dar um exemplo bem básico, que espero que isso não chegue muito longe, assim, mas... porque isso não pode dar problema, mas você se recorda de quando o Joesley Batista fez uma declaração do Temer? Então ele ganhou muito dinheiro com aquilo. Foi um momento que ele sabia que o que ele fosse delatar, embora não fosse, eu não me recordo se fosse uma delação técnica, né? Mas quando ele publicou algumas questões, quando ele colocou a boca no trombone, como a gente se diz, ele sabia que aquilo ia causar impacto financeiro, um impacto absurdo. Ele ganhou muita grana, ele tinha comprado dólar, no dia depois ganhou milhões. Então, a gente precisa entender o que é moda, o que é técnico, o que não é. Eu acho que essa é a minha visão da delação. Assim. Como diz vocês, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. A gente precisa ter muito cuidado hoje em dia com o que é vinculado, com o que é feito de uma maneira desordenada, do que é feito antes de se pensar, né? E acontece, no sistema jurídico tem muito disso também, embora preze-se e procure-se decisões técnicas, decisões jurídicas, a gente fica em algumas ocasiões, nas mãos do povo, da mídia, né? Até exemplo do júri, não sei se você... Por que a delação premiada ela só cabe em corrupção? Ela não pode, por exemplo, ela não tem esse valor judicial em outras, como dizer assim... Como eu disse, ela é uma prova, né? É um elemento de prova. E fortíssimo, diga-se de passagem. Sim. Mas assim como a confissão é um elemento de prova, assim como questões testemunhais, provas documentais, ela deve ser valorada, ela deve ser analisada no contexto. Tá, mas se ela fosse trazida para outros crimes comuns, por exemplo, que não fosse corrupção, ela não teria o mesmo valor, ou existe ela é especificamente já feita para esse fim? É que hoje ela tem um vínculo muito forte com esses crimes de colarinho branco, que a gente chama, porque esses delitos ela demandam uma investigação muito inteligente, né? Porque a gente não vai falar de um crime de interesse da delação, de coleta de provas, num crime de baixa complexidade, né? A gente vai buscar elementos alternativos de você resolver ou coletar provas com uma delação em crimes que são organizados, em crimes que têm
a participação às vezes, um número grande de pessoas que são que são bem relacionadas, pode assim dizer, né? Os políticos, vamos dizer, né? Então, são pessoas que têm álibis, que têm instrumentos para manter. Então, é muito comum que você veja isso, uma maneira forte nesses crimes, nesses delitos, por conta da complexidade desses delitos, né? Da complexidade da matéria, da política envolvida, você sabe. Eu entendi, Então, só que eu quis dizer, eu sei que por crimes comuns, isso não caberia. Na verdade, a delação premiada, trocando em miúdo, é uma caguetagem, na verdade, né? Na verdade, até pode, assim, delitos comuns, só que, como eu disse para você, hoje em dia, o que a gente fala de delito comum? A gente fala de roubo, a gente fala de furto, a gente fala de delitos que são avaliados até de menor potencial ofensivo, é que você lançar a mão da delação hoje em dia, ela também exige um suporte, né? Ela exige, uma negociação que é feita, a caguetagem que você comentou, até se for um delito comum, às vezes o cara é cobrado até pela facção dele, na rua. Então, são considerações que realmente caminham a delação como um elemento interessante nesses delitos de complexidade, delitos de crimes políticos, crimes tributários, crimes de organização criminosa. Por isso que é mais comum, Vador. Como eu digo para você, no direito existe uma gama de alternativas, de possibilidades, de alternativas, enfim. Agora, a aplicação dela, ela depende do contexto, ela depende do momento político, do momento histórico, e acho que é mais ou menos nesse sentido. Doutor, fala para mim, existe ou não brecha na lei? Com certeza. Com certeza. É impossível a gente codificar, positivar todas as interações ou todas as possibilidades de relações humanas. Não tem como a gente prever o que fulano... Mas uma brecha não é uma falha? Nem sempre. Eu acho que a brecha, por si só, analisada de uma maneira fria, ela é a ausência de prever o total, né? Agora, sim, como o nosso sistema ele é muito complexo e é possível você fazer analogias, existe o diálogo das fontes, que você pode trazer normas de um instituto jurídico, mas com aplicação para cá, eu acho que é natural. Eu não sei dizer se é errado, se é certo. Eu digo para você que é natural. Existe sim. Nem sempre isso é ruim também, eu imagino. A gente tem uma visão de que a brecha na lei normalmente é utilizado para fins ruins ou de malandragem. Mas eu acho que o advogado trabalha muito nisso. E não de uma maneira antiética, uma maneira de corrupção, não. O advogado prevê justamente a atuação legal, né, de um determinado caso em que não está previsto, ou então que é cobertado por um outro instituto que é mais forte. Então, você tem uma norma que diz que tal determinada ação é ilegal. Mas tem uma outra norma que diz que aquela determinada ação, se vista dessa maneira, é legal, é plausível. Então, eu acho que essas brechas, elas são, e até por isso torna a atividade do advogado tão importante, que a gente vem, com base nos institutos constitucionais, em questões poderosas, já estabelecidas, a gente vem justamente adequando aquela situação, o direito àquela situação, né? O advogado vem e fala, opa, peraí, aqui você fala que matar é errado, sem dúvidas, mas você verifica se tem alguma condição de legítima defesa, você vê se tem alguma condição de uma exclusão de ilicitude. Então, aí você avalia, você começa a sopesar. Oi? O que é uma exclusão de ilicitude? É quando são determinadas condições em que afastam a tipicidade de determinado delito, né? Então, a gente usa o exemplo clássico da legítima defesa, do estado de necessidade. A gente consegue saber que, olha, matar alguém é crime, ok. Só que se você matar alguém agindo em determinadas situações, você afasta a tipicidade daquela conduta, né? Então você não pode falar que é crime se você agiu em legítima defesa, você agiu de maneira em estado de necessidade. Essa é a consideração em relação
as excludentes, né, e até vinculando a sua pergunta das brechas, saber que o direito não é matemática e sempre vai ter interpretações, atualizações. Por exemplo, um exemplo esdrúxulo, mas é muito claro, né? Mas o nazismo, a maior parte dos crimes bárbaros que aconteceram naquela época eram legais para o partido, né? E para a Alemanha naquela época. Hitler chegou ao poder de uma maneira legal, né? Uma maneira que estava dentro da lei. Então, é sempre... Pode falar, desculpa. É sempre bom você analisar isso, né? Putz, é legal. Você está dentro da lei. Mas naquele determinado contexto histórico e as repercussões daquilo, ela sempre vai envolver muitas outras questões, né? Políticas, sociais, humanitárias. Então, eu acho que essa consideração é bem interessante a gente levar, né? Você falou em Hitler, eu lembrei de um paradoxo. Você sabia que o Hitler foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz? Para você ver. Eu sabia, realmente é uma questão que você olha, um cara desse nomeado a Nobel. Isso aí é política. Para você ver. E a maneira como ele agia era legal. Era baseada em leis. Deixa eu falar uma coisa para você. Você voltou e ia falar explicou sobre licitude e tal. Deixa eu falar para você. Por que alguns advogados, diante de algumas defesas, seja na área civil ou seja na área criminal, quando precisa fazer recorrer, fazer sei lá como que chama, vocês chamam esse termo técnico aí, ele usa uma decisão para mostrar, para convencer o juiz, mostrando uma decisão de um ministro ou de um... É comum isso entre vocês, né? É muito comum. É muito comum. Eu acho que, como eu disse para você, o direito é muito complexo, não é exato, e existem decisões de diversos graus, de diversos entendimentos, alguns já ultrapassados, outros que basearam em lei que já não existe mais. E é normal, sim, e é comum que se recorra com base em precedentes em outros tribunais de outros estados, outras decisões, porque aí qual que seria a tese aí no caso, né? Seria de uniformizar o entendimento. Então a gente discute isso aqui para tentar achar um entendimento que seja seguro, que traga segurança jurídica para a pessoa que está naquela determinada interação, né? Então, é muito comum, e só que isso tem que ter um limite também, né? Isso tem que ter uma questão, e existe na realidade, né? Porque causas de repercussões gerais, causas que têm interesse social de muitas pessoas, elas devem ser analisadas é lógico, se forem causas constitucionais, pelo STF, e com fins exatos de você uniformizar, dar a melhor interpretação daquele caso conforme a Constituição. Então, existem sim esses precedentes, existe essa possibilidade que é muito usada, acho que mais com esses fins, né, de uniformização. Fala uma coisa para mim, veja bem, quando um advogado faz uma defesa referente para um cliente, geralmente ele fala assim, bom, se existe uma lei que eu, como advogado, possa usar, e aquela lei me garante a minha absolvição, por que quando o advogado é consultado, o cliente consulta o advogado, ele já não pode adiantar para ele essa posição, já que eu como cliente vou confessar a você tudo aquilo que pelo motivo que eu estou te procurando, estou te contratando, estou te falando assim, assado. Aí você vai me dizer assim, eu vou fazer tal coisa, pode ficar tranquilo, o juiz vou entrar agora com uma repetição, que chama o nome, não sei o que, tal, e o juiz tem X dias para me responder, beleza? Se aquilo, a história que eu te contei, eu cometi um crime, eu te contei, você, baseado naquilo que eu te falei, que eu sei que eu não menti nada para você, tanto você quanto eu temos a certeza que aquilo, realmente a história que eu te contei é aquilo, e você, baseado nas leis que você sabe, né, a suposição, você já poderia adiantar para mim assim, fica tranquilo, que é que todo advogado fala, né? Fica tranquilo, que isso aqui é caso ganha porque está na lei. Ou ainda, vocês, mesmo tendo a lei a seu favor, ainda depende da interpretação do juiz.
Sim, eu acho que depende da atuação do advogado, né? Mas no meu caso eu vejo que, como eu disse, nada é exato, né? Mas é muito comum da gente dar mais segurança para o cliente em determinadas causas, em determinada discussão, quando existem súmulas vinculantes, um número enorme de julgados, precedentes jurisprudenciais de anos. Aí você dá uma segurança para o cliente. Eu acho difícil a gente falar 100% ganho, é difícil a gente até dar uma porcentagem para o cliente, porque a gente sabe que a análise final vai ser do judiciário, vai ser do juiz em primeiro grau, do desembargador em segundo, ou dos ministros em instâncias superiores, mas a gente tem que transmitir essa segurança para o cliente, né? Você é a última esperança do... Exato, exatamente. Porque muitas vezes, até como você comentou, em casos penais, o cara vai lá, confessa, tal, o que a gente tem que passar para ele é a segurança de que, olha, se você vai responder pelo que você cometeu, mas, como seu advogado, eu vou atuar para que você seja julgado de uma maneira justa, que seja apreciada todas as suas justificativas, para que você seja ouvido, que você tenha ampla defesa, para que você exista o contraditório, para que você saiba do que você está sendo processado e que tudo ocorra em conformidade com a Constituição. Então, mesmo nessas causas difíceis que a gente atua, em que muitas vezes alguns profissionais são criticados, crimes que são vistos na TV, que são colocados ali em defesas que são absurdas mesmo, assim, difíceis de serem defendidas, a gente tem que ter essa noção da nossa função, né? De buscar o melhor desfecho jurídico para aquilo, para que seja respeitado todas as normas, todos os direitos individuais que aquela pessoa tem, né? Então, embora seja impossível dizer 100% ou 0%, não, você está condenado, e até que uma maneira antiética, né? Você tem que transmitir a segurança, em primeiro lugar. Transmitir a segurança para o seu cliente e acho que comunicá-lo do que é possível, do que você pode fazer, do quais são suas armas, quais são seus direitos. Eu acho que essa é a profissão, essa é a exigência da nossa profissão. Doutor Lucas, a gente está com o tempo quase esgotando, porque o Instagram só permite pouco tempo, menos, né? Já passamos aí, cara. Eu quero dizer para você, cara, olha, mas antes, não vou encerrar ainda, que ainda tem aquela pergunta clássica lá que eu divulguei aí e responder. E antes, eu quero dizer que foi muito legal conversar com você, que você, olha, chique, você é 10, cara, você é 10. Eu agradeço demais também a conversa, mais papo. Parabéns à família sua aí, que deixou esse rapazão aí pronto para defender o pessoal aí. E eu agradeço você, obrigado mesmo de coração de ter participado aí. Eu tenho certeza que todo mundo gostou, vi que todo mundo que curtindo aqui. Sim. E eu quero fazer uma pergunta para você aí, que eu sei que eu só não coloquei ela de uma forma mais, como eu fiz para você no começo, para não parecer assim, que eu estaria arrumando briga, né, cara? Sim. Mas uma pessoa que está desempregada, está sem renda, além do dinheiro, ela poderia quitar essa pensão alimentícia de outra forma? Olha, pode, sem dúvidas. Eu acho que é muito comum hoje em dia nós, advogados, a gente ser procurado para fazer algumas composições nesse sentido, né? Há exemplo de pessoas, alguns trabalhadores que não têm condição ali de pagar no momento a pensão em pecúnia, né? Mas ele pode vincular o menor ou a criança num plano médico, ou parcelar no cartão dele lá que ele pode ter a farmácia, eu vou pagar as despesas de saúde dele e tal. Existem várias maneiras de você compor isso, né? E sempre... Desculpa, isso é uma coisa que o juiz vai ter que analisar ou é uma negociação entre Pode ser feita essa negociação, sempre deverá ser observado o interesse do menor e o juiz sempre vai analisar, principalmente o Ministério Público vai atuar em caso dos menores em questões judicializadas, né? Mas, normalmente, a maioria das situações que acontecem, a gente sabe disso, não são levadas a conhecimento do judiciário, né? E, às vezes, é levado ao conhecimento de um advogado, mas ele não atua porque as partes não querem levar adiante, mas é uma alternativa que o advogado pode lançar a mão.
de você negociar questões alternativas, medidas alternativas para ver garantidas as necessidades do menor, né? Seja a educação, seja a saúde, que ele tem direito, a entretenimento, o lazer, aliás, a outras questões básicas, né? Agora, se você... É até interessante isso, porque quando a gente pensa na estipulação da pensão, a gente já está falando de situação judicializada, né? Quando o juiz bate o martelo e diz 30% ou algum valor pré-determinado, são questões que já foram apreciadas. Talvez em decorrência de um divórcio, talvez em decorrência de uma outra situação que vai lá para ser analisada pelo juiz. Mas, nesses momentos, aliás, caso uma pessoa, ou quem paga a pensão, fique desempregada, é até estabelecido para ele algumas medidas, né? Então, olha, você vai pagar 30% dos seus vencimentos líquidos, só que em caso de desemprego, você vai pagar 25% do salário mínimo. Ou então você vai pagar com cesta básica. É possível você fazer essas considerações. E é muito comum também, além da pensão, colocar, determinada pessoa vai custear o plano de saúde do menor. E aí ele pode continuar realmente apenas dando um jeito ali na questão. É lógico que em determinadas situações a gente sempre vai se socorrer aquele binômio, né? Hoje em dia tem o nome da necessidade e possibilidade, que você não vai ter como tirar de alguém que a gente sabe, o cara infelizmente não tem condições algumas, mora embaixo da ponte. A gente vai buscar a responsabilização ali, a solidária até de terceiros, dos avós. Os alimentos avoengos são possíveis, é uma possibilidade que existe, que muitas vezes as pessoas não sabem. Porque não tem como você cobrar, até vai prender o cara lá, mas ele realmente está passando por dificuldades, ele está desempregado, ele não tem condições. Não tem como se tirar leite de pedra, né? Você vai buscar... Se esse cara vai preso, o juiz geralmente decreta uma prisão depois de 3 meses sem pagamento. Normalmente você, após esses 3 meses de inadimplência, você pode verificar, você pode buscar a prisão civil como uma medida de pagamento, né? Ela não vai... O cara que paga a pensão, ele não é preso num presídio comum, ele é preso em uma outra... Então, em regra não deveria ser assim. Existe se eu não me engano, está na lei mesmo, a relação de que deverá ser apartado, existe essa consideração. Mas a gente sabe que na prática isso às vezes não é viável, não é presídios superlotados, a falta de estrutura. Então, a gente coloca que em regra não é assim, a prisão civil ela exige que seja apartado, né? Até porque pelo prazo que é estabelecido, que é até no máximo 3 meses, de 1 a 3 meses normalmente, você presume-se que seja dessa maneira, mas a gente sabe que na prática não é, né? Mas o cara que cumpriu 3 meses, vamos supor, o juiz condenou ele, porque eu não sei o que determina 1, 2 ou 3 meses de condenação, mas aí o cara cumpriu essa pena aí, ele sai, certo? E esse débito, como que fica? Ele continua. A dívida, ela continua a existir, aí a pessoa, o interessado e o responsável pelo menor, ele tem que buscar outras maneiras, normalmente através de expropriação de bens, a penhora, bloqueio, para que satisfaça a dívida, tá? Que ela vai continuar. A dívida ela é só uma maneira coercitiva, uma maneira que você vai ser preso, por isso pague. Não seja preso, pague a pensão. É uma maneira educativa, embora não seja, acho que é essa palavra correta, né? Mas ela visa justamente a garantia a subsistência do menor, né? Ela não vai, você ser preso, não vai fazer com que a dívida seja eliminada, extinta. Ela continuará existindo, a responsabilidade ainda será, de pagamento ainda existirá. Entendi. Doutor, eu penso assim, eu só descobri isso aí, que tinha essa forma de substituir aí, porque eu fui para poder conversar com você. Muita gente está preso e não sabe disso. Eu acho que o advogado não dá essa opção, não fala para o cliente dele não, que tem, se não tem cesta básica lá. Eu, sabendo disso, se amanhã eu tivesse esse problema, se Deus quiser, eu não vou ter mais. Eu vou o prazo, pego 5, cesta básica, 6, qualquer coisa. Sim. Você fazer uma compra no supermercado e guardar o recibo, ele é válido até, porque se alguém entra com uma ação contra você por pensão, você tem que comprovar que você pagou, mostrar que o cálculo apresentado lá está errado, ou mostrar que você não tem mais essa obrigação. Não, foi exonerado. Então, se você mostra que, olha, puxa vida, mas eu gastei R$200 no mercado para a criança, para o menor,
Então, é uma maneira de você afastar essa possibilidade de ser preso e garantir a subsistência do seu filho, que é o mais importante, do menor, né? Você ajudar nas despesas ali alimentares, esse cenário já começa a mudar, né? Então é importante ter essa noção, é importante saber que não é tão rígido. Deixar o menor abandonado, né? Exato, Doutor, essa é a principal questão. a gente quer encerrar aqui, porque a gente vai, já passamos do tempo aí. Eu quero te agradecer mais uma vez, você é muito obrigado, dar os parabéns, que foi muito informativa a nossa conversa aí, as pessoas, muita gente curtiu aí, Deus abençoe, muito obrigado, abraço para você, seus pais, para o dele, para sua mãe, para o Joaquim, para a Adelaide, para todo mundo aí do bairro da Portuguesa. Joia, eu agradeço demais, Dodô. Eu agradeço demais, eu deixo agradecer você mesmo, desejo que você continue com esse seu programa de podcast, que você continue a levar entretenimento, que você informações, e até vou fazer uma referência ao que você falou lá no começo, uma das primeiras frases sua, que a gente fala de assuntos sérios, mas se a gente falar de uns assuntos sérios de uma maneira didática, uma maneira mais descontraída, se a gente der espaço para o pessoal entender o que a gente está falando, eu acho que é um avanço enorme, né? Porque a gente falar de coisas pesadas de uma maneira sisuda, séria, sem dar risada, fica chato. Não, então, acho que é isso. Eu agradeço a oportunidade e só desejo sucesso para você. Obrigado, cara. Quando eu criei o podcast Risos e Fatos, eu sou um cara que tendo muito pro lado do humor, sabe? Gosto de piada, gosto de coisa. Só que eu vi que, de repente, aqui, cara, se você me fazer uma pergunta, eu não sou doutor, então fica fácil para mim desandar para você do lado do humorista. Para você, doutor, se eu levar você, embora eu visse de uma entrevista, tudo também por você, já por saber que ia ter essa entrevista com você, eu ouvi um podcast do Dr. Augusto Botelho, vocês conhecem? Augusto Botelho, por nome, não é estranho. Vai lá no podcast do Flow e veja o cara lá. Então, do Flow. Sim, eu já ouvi falar. E daí eu vi que lá as coisas rolaram, eu gosto dessa forma, um papo mais leve, sério, mas com uma certa, uma dosagem de graça. Então, Deus abençoe, obrigado, valeu. O Padocast agradece a vocês. Valeu. Até logo.